Agora eu vou compartilhar com você um pouquinho da nossa proposta para a primeira semana de atividades. Eu estou aqui com o roteiro impresso, esse arquivo já está disponível aqui, você pode baixar e imprimir aí na sua casa. Então, o que vamos aprender essa semana? Quem foi Martinho Lutero? Qual a grande descoberta que Lutero fez? E o terceiro ponto é, Deus é amor e Ele nos ama em todo o tempo. O texto bíblico que nós vamos usar é Romanos 1,17. Esse texto foi o texto que saltou aos olhos ao espírito de Lutero quando ele estava lendo a Bíblia, e ali diz, que o justo viverá pela fé, e aquilo impactou a vida dele. E ele começou a buscar mais respostas em Deus a partir desse texto, identificar que alguma coisa estava errada na maneira como a igreja estava apresentando o Evangelho de Cristo. O versículo para memorizar: vejam como é grande o amor do nosso Pai, o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. É um versículo grande, então a gente vai deixar o mesmo versículo para as 2 semanas, tá? Botei sugestão de canção que fala sobre o amor de Deus para a gente estar ouvindo essa semana. E aí, dia 1, o que a gente vai fazer? Iniciar falando que essa semana a gente vai conhecer a história de um moço, de um garotinho, que nasceu há muitos anos atrás, fala o nome da cidade, tá? Nasceu lá na Alemanha, há muitos anos atrás, e Deus trouxe, através da vida desse menininho, Deus trouxe muitos benefícios para nós. E aí, o que você vai trabalhar nesse dia? Perguntar para o seu filho: você sabia que Deus tem um plano específico para cada criança que nasce? Todos os bebês que nascem com um propósito. Deus também tem um plano para você. Qual é o plano que Deus tem para mim, mamãe? Eu ainda não sei, filho. Você ainda não sabe, mas Deus já sabe. Nós vamos crescer estudando a palavra, orando. Você vai para a escola, a gente vai aprender a ler, escrever, a gente vai estudar, aprender, fazer a nossa parte. E Deus vai se encarregar de nos mostrar ao longo da sua vida qual é o plano que Ele tem para você. Mostre foto do seu filho bebê, foto grávida, mesmo nesse momento que você ainda estava na barriga da mamãe, quando você ainda era um bebezinho que nem sabia falar, Deus já tinha o plano da sua vida escrito, traçado. E aí, vai naquela canção do Diante do Trono, quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, que aí o refrão diz: Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer, um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração para viver e marcar a sua geração. Então, vale essa canção para esse dia, e lá no PDF tem uma sugestão de oração. No dia 2, a gente vai continuar ali, segunda parte da vida de Lutero. Que Lutero, seu pai queria que ele estudasse, e apesar dele ser de uma família bem pobre, o papai e a mamãe levaram ele para estudar, Explica que antigamente não era como hoje, que tem escola para todo mundo, A gente sabe que, infelizmente, algumas crianças até hoje não têm acesso à escola, mas hoje é bem mais acessível do que era naquela época. Então, e mesmo assim, Lutero foi à escola, Os pais queriam muito, ele era muito inteligente. O pai dele queria que ele fosse advogado, mas ele queria ser um monge. Daí você explica um pouquinho o que é ser um monge, um religioso. Depois ele saiu da faculdade e foi para o mosteiro, Porque ele queria ser um monge. Daí, qual é o ensinamento para a criança nesse segundo dia? Naquela época, a Bíblia não era disponível para todo mundo. Então, para viver uma vida mais religiosa, mais piedosa, de oração, de leitura bíblica, a pessoa precisava estar dentro de um mosteiro. Se possível, você mostra a foto de um mosteiro, antigo, para eles verem como que era. Então, as pessoas iam morar ali naquele lugar para que pudessem ter acesso à Bíblia e a possibilidade de ter uma vida de mais oração, que não era comum entre as pessoas. Hoje, tanto que eu botei aqui no finalzinho, hoje a gente não precisa ir morar num mosteiro, num convento, para estudar a Bíblia e ter uma vida de oração. Nós podemos fazer isso todos os dias, em qualquer lugar e a qualquer hora. Certo? No terceiro dia, a gente vai entrar já na grande descoberta de Lutero, Então, mas algo estava errado com a vida de Lutero, porque ele sentia muito medo de Deus, ele achava que Deus era muito malvado, que Deus estava pronto para castigar ele o tempo inteiro. Então, apesar de estar ali dentro daquele lugar, orando, lendo a Bíblia, ele não sentia paz, ele vivia angustiado, preocupado. Certo? Aí você vai falar para sua criança: mas teve um dia que Lutero estava lendo a Bíblia e fez uma descoberta que mudou tudo. Foi que ele descobriu? Ele descobriu que Deus não era malvado, que Deus era amor
na verdade. E que por ele ser o amor, ele amava todas as pessoas e desejava se comunicar com essas pessoas. Por isso, ele tinha enviado seu filho Jesus. E aí a proposta para esse dia é: faça um momento de louvor e adoração com seus filhos. Se você ainda não tem o hábito de fazer isso, comece. Que essa semana seja o primeiro dia que vocês vão fazer isso. Reúne seus filhos, coloca uma canção que eles saibam. Se Lília, a gente não escuta louvor, meus filhos não sabem canção nenhuma. Então escolhe uma canção que não tenha letra muito grande, que eles vão conseguir aprender, e faz o primeiro momento. Se vai ser a primeira vez, provavelmente vai ser bem rápido. Mas faça. Coloca o som pra tocar na TV, enfim, qualquer lugar. Coloca o som, a canção pra tocar. Se reúne com eles de joelhos, sentados, de pé, como for mais confortável. Canta aquela canção. Você mesma se entrega a esse momento de adoração. Não fica só repreendendo. Ei, fecha o olho. Ei, levanta a mão. Não. Adore você. Atraia um ambiente de glória para sua casa. Nós temos tido muitas experiências nesse sentido aqui em casa. Desde quando as crianças eram bem menores. De nós estarmos nesse momento de oração, de adoração. E as crianças se envolvem junto, e a gente dança junto, e a gente adora junto, e a gente chora. E já teve dias das crianças chorarem também. A Maria: mãe, essa música entra aqui no meu peito, eu fico com vontade de chorar. Dá uma coisa que tem uma coisa se mexendo aqui, mãe, eu não sei explicar. Entende? Então, é se mover de adoração. Mas isso você não faz construindo no sentido de: ei, agora preste atenção, a gente vai fazer o louvor, você tem que fechar o olho e levantar a mão. Esperar que o Espírito Santo vai se mover dentro de você. Você, mãe, atrai a presença do Espírito Santo, assim, o mover do Espírito Santo, porque você se entrega à adoração e deixa a coisa acontecer. Se não é comum na sua casa, então você faz bem rapidinho, mas comece a desenvolver essa prática de estar tendo esses momentos de adoração mesmo com a sua criança. Não apenas com canções infantis, tá? Eu sou bem restrita com essa questão de canções infantis. Eu gosto de canção que ensina a criança a adorar. Ensina a palavra e a criança a adorar, ter esse momento de entrega para o Senhor. Então, as minhas crianças escutam música de adulto. Elas adoram junto com a gente. Explicamos o significado. Essa semana a gente estava ouvindo e a Maria falou: mãe, por que ele está dizendo que o coração dele está chorando por Jesus? Eu não estou entendendo. Jesus está deixando ele triste, mãe? Eu disse: não, filho, ele está dizendo que o coração dele está chorando por Jesus. A próxima frase é: o coração está clamando, que o coração dele precisa muito que Jesus fique perto. Se o coração dele pensar que Jesus pode ficar longe, já se desespera, porque o coração dele quer muito Jesus. Ele: entendi. O coração dele fica com saudade, eu digo isso, chora de saudade de Jesus. Então a gente precisa conduzir nossos filhos para esse momento de adoração. Então, nesse terceiro dia dessa semana, tenha esse tempo de adoração com seus filhos e faça disso uma rotina na sua casa. Esse hábito de estar sempre louvando, sempre adorando, sempre atraindo a presença do Senhor para o centro da vida de vocês, para a casa de vocês. É um altar. Todos os dias eu oro de manhã: Senhor, ajude-nos neste dia a edificar um altar de adoração ao Senhor aqui no nosso lar. E todos os dias peço a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós. Quando eu digo visitação, é no sentido de ter de fato esse momento que você se derrama na presença do Senhor. Não é só saber que ele tá aí, mas ele tá esquecido aí dentro de você em qualquer lugar. Ele tá aqui, mas eu tô sentindo que ele tá movendo e me atraindo para ele. Então, vamos para o dia 4. No dia 4, o que a gente vai falar? Né? Depois de ter feito essa descoberta incrível, Lutero ficou muito feliz e resolveu espalhar essa notícia para outras pessoas. Porque ele descobriu que quando o amor de Deus entra na vida da gente, tudo muda, ele queria que todo mundo soubesse disso. E aí, para esse dia 4, a gente vai fazer uma atividade artística, certo? Então, o que eu tô propondo? Você faz... Se a sua criança já usar tesoura, você deixa ela recortar, claro, sempre monitorando, né? As crianças são pequenas, tesoura sem ponta, com todos os cuidados de segurança. Vamos fazer vários corações coloridos. E aí, numa folha de papel sulfite, você deixa a criança colar todos os corações da maneira que ela quiser. Não interfira. Depois que ela colar tudo, por cima do mosaico de corações, você vai escrever o nosso versículo da semana. Certo? Se a sua criança já está no processo de alfabetização, já escreve, você dá um papelzinho e pede para ela copiar, que aí fica com a letrinha dela. Certo? Se ela não escreve ainda, você mesmo escreve ou imprime o versículo e cola ali por cima.
e deixa lá no quarto da criança por um período de tempo, que vai ajudar na memorização do versículo, certo? Os dias 5 e 6, olha o que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa reflexão, certo? Então, Lutero, ele estava contando para todo mundo, esse vai ser o nosso ponto central aqui, ele estava contando para todo mundo que não precisava de intermediário, que Jesus tinha morrido por nós, que o sacrifício de Cristo era o único e que nós podíamos chegar a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele queria que todo mundo soubesse que existia salvação, libertação, que existia liberdade em Cristo. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever cartas, por isso que eu coloquei 2 dias, tá? Lili e meus filhos são pequenos, não sabem escrever ainda. O que a gente vai fazer? Crianças já alfabetizadas ou em processo de alfabetização, você vai colocar a frase pequena, seu filho copia uma parte da frase, o restante da carta você complementa. Para quem vocês vão direcionar essas cartas? Para amigos, para vizinhos. Fecha, coloca no envelope, escreve ali, né? No meu caso aqui, de Maria Júlia e João para... e coloca na caixa de correio dos vizinhos. Se tiverem amigos distantes, né, que moram em outras cidades, em outros bairros, e quiser, você tiver disponibilidade de colocar no correio, ainda melhor. Faça uma carta, leve a sua criança com você até o correio, poste a carta falando sobre o amor de Deus. Se seu filho não sabe escrever ainda, não reconhece as letras, ele não sabe fazer, o que você vai fazer? Você vai escrever a carta e o seu filho vai decorar. Se ele pelo menos já souber escrever o nomezinho dele, você manda ele assinar ali embaixo, certo? E envia para os parentes e amigos, cristãos ou não cristãos, porque às vezes mesmo nós que já somos cristãos, precisamos ser lembrados que o amor do nosso Deus, ele é intenso, infinito e sempre leal. Então, nos dias 5 e 6, você vai estar fazendo esse trabalho com a sua criança e o mais rápido possível você vai lá e coloca a carta no correio, certo? Pro dia 7, né, para fechar a semana tem 7 dias, eu coloquei uma reflexão, né? Ao acordar, agradeçam a Deus por mais uma semana que se passou e já comece a se preparar para estarmos juntos no culto à noite. Esse aqui foi o que eu entreguei para as crianças lá da minha igreja, certo? Para louvarmos ao Senhor e continuarmos aprendendo sobre a história de Martinho Lutero. Por que eu coloquei isso? E no nosso devocional, no que eu coloquei aqui, né, direcionado para outras mães, que eu não sei se na sua igreja vai estar falando sobre Martinho Lutero no dia 30, o que foi que eu coloquei? Coloquei a seguinte proposta, você vai, nesse dia, ser grato ao Senhor porque você teve mais 7 dias de estudo da palavra, a oportunidade de viver mais uma semana. E se for o seu dia de culto, né, se o dia 7 cair no seu dia de culto da igreja, melhor ainda, você vai cultuar ao Senhor com os seus irmãos. Amém? Então essa é a proposta de devocional para essa semana. E como eu sempre digo, eu oro para que seja bênção na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus.